Companheiras, eu fico muito contente quando eu vejo esta Câmara aqui, este plenário, assistência lotada de mulheres, porque isso aqui também é o nosso espaço e a gente tem que ocupar todos os espaços. 18ª turma das promotoras legais populares. As promotores defendem os direitos do cidadão e vocês serão formadas para defenderem os direitos, conhecerem, se formarem, tomarem conhecimento dos direitos que nós mulheres todas temos e adquirimos, que lutamos por isso, e defenderem outras mulheres também. Fazerem diferença aonde vocês atuam, seja na escola, na sua comunidade, na sua casa, sendo sempre promotoras e defensoras de outras mulheres. Como eu disse anteriormente, a gente sempre escolhe uma mulher importante na luta feminista. Inise da Silveira, médica psiquiátrica brasileira, ela alcançou uma fama assim, mundial, porque revolucionou a psiquiatria e a sua forma de atuar, principalmente na luta antimanicomial, na luta contra os manicômios, os hospitais psiquiátricos, que as mulheres foram, inclusive, boa parte das vítimas das internações nesses hospitais psiquiátricos. Antigamente, os maridos não queriam, mas as mulheres internavam em hospitais psiquiátricos, porque já não... e podiam fazer isso, e faziam. Uma das experiências piores que eu tive na minha luta parlamentar foi na CPI dos hospitais psiquiátricos, visitando os hospitais psiquiátricos, inclusive a nossa região aqui, era uma das que tinha maior número de pacientes internados do Brasil, aqui na nossa região, Sorocaba e região. Aquele horror que eram os hospitais psiquiátricos, os manicômios, filme de terror. Muita gente enriqueceu com a vida dessas pessoas que foram punidas, e eram punidas por internação compulsória, eram punidas, como se diria, prisão perpétua, porque elas tiveram um problema mental, ou porque não tinham nenhum e foram internadas, porque não receberam o tratamento adequado. Então, a gente via aqui, e espalhado pelo Brasil, pelo mundo, o horror que eram os hospitais psiquiátricos. Inise da Silveira revolucionou esse tratamento com os pacientes dos hospitais, inclusive incentivando a luta para que eles deixassem de existir, como a legislação que foi votada no Congresso Nacional. E com muita luta aqui na nossa região também, pelo fechamento dos hospitais psiquiátricos. Isso faz parte da pauta que a vereadora Tânia Bacelli colocou aqui da pauta dos direitos humanos, que essas pessoas também são pessoas que merecem todo o respeito, tratamento adequado, faz parte da pauta dos direitos humanos. Como eu me elegi, eu fui vereadora nesta casa, fiquei inclusive mandato sozinha aqui. Eu e a vereadora Diva Prestes em 83, só em 83 as primeiras mulheres fizeram parte aqui da Câmara. Duas primeiras, depois eu fiquei um mandato sozinha e tinha incorporado, e tenho incorporado a ideia, acho que a vereadora Fernanda também, a vereadora Tânia, a vereadora Ildeia na sua cidade, que nós tínhamos o dever de representar as mulheres aqui dentro. Poucas, mas tínhamos o dever de representar as mulheres sorocabanas aqui dentro. E eu fazia isso. Consegui, por exemplo, na década de 90, e era uma coisa pioneira, e eu quero que vocês entendam que isso não partiria de maneira alguma de uma cabeça de um vereador homem, que nós tínhamos que ter uma casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência. Foi a primeira do interior paulista aqui na cidade de Sorocaba, que é hoje a casa-abrigo que funciona até hoje, administrada pelo Sim Mulher, onde as mulheres vítimas de violência que precisam ser afastadas do lar, ela e os seus filhos, têm um abrigo, inclusive servindo para a região. Então, são coisas que eu tentei fazer representando dentro dessa Câmara as mulheres. E outros temas que eu defendia aqui dentro que homem nenhum, vereador nenhum ia pensar em defender. Com muito mais precisão e aprofundamento, como a questão das crianças, da educação, da saúde pública. E depois me elegi deputada federal. A minha prioridade também foi a atuação na pauta dos direitos humanos e a pauta das mulheres.
E eu ficava sempre com essa preocupação de que nós tínhamos que ter uma atividade, uma entidade, um curso para a formação das mulheres. Porque se eu tive a oportunidade de, como vereadora, atuar no movimento feminista, aprender com as feministas a ser feminista e trabalhar com o tema das mulheres, eu tinha que dar essa oportunidade também. Estive em Recife como deputada federal e participei de um curso, participei de uma formatura das promotoras legais populares naquela cidade. E aí eu me interessei de ver, achei interessantíssima a proposta, como foi uma formatura, como uma aula inaugural, como vocês estão tendo agora do nosso curso, uma aula magna. Falei, acho que é isso que nós temos que levar para Sorocaba. E há 18 anos atrás, estudamos, montamos uma entidade, o Pleno, Instituto Plena Cidadania, que atua na pauta dos direitos humanos, e eu consegui com que nós tivéssemos o curso aqui também. É a União de Mulheres do Brasil que trouxe esse projeto para o estado de São Paulo e para o país, e a gente conseguiu formá-lo aqui na cidade de Sorocaba também. Então, 18 turmas já. Isso acho que formamos, né, acho que perto de 700 mulheres já, né? Perto de 700 mulheres em Sorocaba que tem durante um ano cursos de formação em todas as áreas para conhecerem seus direitos. E esta é a responsabilidade de vocês e das companheiras que já se formaram. Como foi dito aqui, sempre PLP e sempre defendendo as outras mulheres. Tem aulas, tem estágios, onde vocês vão conhecer as estruturas de funcionamento da legislação brasileira, Câmara, podem ir até a Assembleia Legislativa, vamos fazer isso, e conhecer os direitos de forma mais ampla para poderem defender as outras mulheres. A Neia disse aqui a questão do combate à violência contra a mulher, o conhecimento das leis, tudo aquilo que nós avançamos, tudo que as mulheres que vieram antes de nós, não esqueço nunca disso, elas abriram portas para nós com as maiores dificuldades. Com prisão, com tortura, foram queimadas em fogueiras, foram discriminadas, violentadas, para abrir caminhos e portas para nós. Sempre nós temos que agradecer as mulheres que vieram antes de nós, porque nem todas as portas ainda são abertas para nós. E a gente precisa continuar essa luta. Não permitir retrocesso naquilo que a gente já conquistou, nas leis que vieram a nosso favor, que eu tenho orgulho de ter ajudado a construir, como disse a Ildeia aqui. Tive a oportunidade na Câmara Federal, na Câmara de Vereadores ainda hoje, de construir essas legislações, essas propostas, essas estruturas que abrem portas para as mulheres. Cito algumas, que eu não construí sozinha na Câmara Federal, mas junto com a bancada feminina de deputadas e senadoras, bem reduzida dentro do Congresso Nacional, como aqui, tem 3 mulheres na Câmara dos Vereadores, 8 até hoje eleitas. Na Câmara Federal, como deputada, a gente construía, tentava, e eu fui coordenadora da bancada feminina por muitos anos, tentando fazer com que as mulheres que estivessem lá, com todas as mulheres, com cada uma com a sua história, cada uma com uma ideologia política, cada uma com um partido, se unissem nos momentos que a gente precisasse para votar leis a favor das mulheres, projetos, políticas públicas para as mulheres. A gente conseguia isso normalmente no mês de março. Quando o mundo inteiro se debruça para discutir a condição feminina, a gente consegue passar esses projetos também na Câmara Federal, no Congresso Nacional. A lei, esta que está sendo divulgada agora do minuto seguinte, que torna a lei o protocolo do SUS de como devem ser atendidas as vítimas de violência sexual. É um protocolo específico, onde as maiores atingidas, digo para vocês, são meninas pequenas dentro da família. As maiores vítimas de violência sexual é dentro de casa, na família, com pessoas da familiaridade, não só mulheres adultas ou adolescentes, mas meninas pequenas, meninas e meninos pequenos. A lei que criminalizou o assédio sexual, conseguimos votar também. Torna crime o assédio sexual que acontece, na maioria dos casos, contra as mulheres, mas defende os homens também, dentro do ambiente de trabalho. A lei que tipificou dentro do Código Penal o que é violência doméstica. Não existia isso.
Quando havia uma agressão dentro de casa, era uma desinteligência que nunca levava a nada quando denunciada nos órgãos competentes. Hoje, violência doméstica está tipificada como crime no Código Penal e, a partir daí, nós construímos a Lei Maria da Penha. Porque o Brasil recebeu sanções internacionais, condenação internacional, porque não tinha uma lei específica para defender as suas mulheres. E aí veio a construção da Lei Maria da Penha, com muita luta, com muita discussão de alguns anos dentro do Congresso, para construirmos uma lei específica para combater a violência doméstica, a violência de gênero contra as mulheres brasileiras. Considerada, inclusive, uma das melhores leis do nosso do país e do mundo. Construímos também um trabalho para retirar do Código Penal, isso na 2002, 2003, para retirar do Código Penal termos que vinham desde a década de 40, que eram absolutamente discriminatórios contra as mulheres, que ainda permaneceram no Código Penal e ninguém se lembrou de retirar, porque muitas vezes faziam uso desses itens. Como pontos do Código Penal que só protegiam as mulheres honestas. Como é que a gente classifica a mulher honesta, gente? Era da década de 40, talvez os legisladores tivessem ideia do que era mulher honesta, mas já era discriminatório e permanecia até 2000 e pouco no Código Penal. O crime de adultério para as mulheres, aquele que, no caso de estupro, o Código Penal dizia que se a vítima casasse, o crime de estupro estava terminado. Se ela se casasse com o estuprador ou se ela se casasse com outro, crime estava reparado porque a vida dela tinha dado um encaminhamento que o crime seria prescrito. E coisas parecidas que tinham no Código Penal, que diferenciavam os homens das mulheres. Cito alguns desses projetos. A lei da homofobia, como disse a Tânia Bacelli, que ficou tantos anos em debate no Congresso Nacional, que criminaliza aqueles que discriminam os homossexuais, que o Brasil é um país extremamente violento contra os homossexuais, e o Supremo Tribunal Federal, o ano passado, reconheceu que a lei que nós apresentávamos estava absolutamente correta, e o Supremo Tribunal Federal, acima do Congresso, porque o Congresso se recusava a legislar sobre isso, tipificou o crime de homofobia, transfobia e todas as formas de discriminação contra os homossexuais. Então, eu digo para vocês esse exemplo porque faz diferença ter mulheres na Câmara, no Congresso Nacional, em todas as estruturas. Faz diferença porque o nosso olhar tem que estar presente. A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir tem que estar presente. Senão a gente não faz a diferença que nós temos que fazer nesse mundo e na construção que nós temos que fazer. Eu li agora uma notícia recente, e a Regina aqui, companheira da área da saúde, que ajudou a construir o SUS, que agora é compulsória a notificação nas estruturas de saúde os casos de violência contra a mulher. Para a gente ter um número exato do que acontece nesse país com relação à violência contra a mulher. Que muitas vezes o sistema de saúde não reconhece que os problemas que a mulher apresenta, a violência que ela está passando, física, sexual, psicológica, a violência está tipificada dentro da Lei Maria da Penha. Hoje a notificação compulsória, eu acho extremamente importante que o Congresso tenha votado isso. E a gente vai conhecer de uma forma mais clara pelos números os casos de violência no Brasil. Eu queria pedir a vocês que façam, como é que se diz, deem a importância devida para o curso que vocês vão ter, porque a gente forma às vezes turmas que muitas mulheres durante o curso, pelos mais variados motivos, não continuam. Mas é extremamente importante que vocês levem o curso até o fim. Vocês terão aulas com professores da melhor qualidade das nossas universidades aqui, que terão uma visão bem ampla, e posso dizer que vocês vão sair transformadas depois do curso. Quando a gente conhece a realidade, a informação e os nossos direitos, o mundo muda para a gente, a nossa vida muda, e a gente muda a vida das outras pessoas também. Queria agradecer que vocês tivessem se inscrito e a gente possa, com todas as dificuldades, há 18 anos, dar continuidade a esse curso de formação de mulheres. Tenho certeza que vocês vão gostar
e que vão ajudar a fazer a transformação na cidade de Sorocaba e na vida de vocês e na vida das outras mulheres. Muito obrigada, parabéns a todas aqui e as que já se formaram também e continuam atuando. Obrigada a todas. Nós agradecemos as palavras